Oizinho, gente, mais um dia aqui, né? Nossa premiere, todas as terças-feiras às 20 horas no canal TV O Novo Paradigma, Rainha do Sul, tudo bom? Hoje nós vamos abrir então a obra O Jardim Cântico dos Cânticos, escrito sim por mim mesma, junto com o objeto da Evérgio. Essa obra, gente, ela é muito importante porque ela traz, na verdade, ela resgata, e junto com o dicionário de símbolos de Cheblan Chevalier, que vocês encontram todas essas obras na nossa livraria Paradigma, tá? Em o novo paradigma.online. Então, ela levanta, na verdade, junto com esse dicionário de símbolos, significados importantes e alegóricos dentro do manuscrito bíblico, como, por exemplo, Peor, 120 e uma série de outros valores importantes para se compreender. Então, deixa eu mostrar a capinha dela. Como vocês sabem, eu já estou dentro do meu leitor de e-book da Amazon, lembrando que você não precisa ter o leitor de e-book da Amazon. A Amazon, tendo uma conta na amazon.com.br e comprando o e-book ou adquirindo pelo programa Kindle Unlimited, você automaticamente vai ganhar da Amazon uma chama Cloud Reader, né? Um espaço para guardar os seus e-books comprados. É muito legal. Então você lê diretamente na web seu e-book, sem ter que baixar o leitor de e-books, que é gratuito, tá? Eu gosto muito porque eu uso ele também no meu tablet, por exemplo, né? Eu acho bem bacana ler pelo tablet, eu gosto bastante. Né? E às vezes uso no PC, que é o caso agora. Então vamos lá, essa daqui é a capinha da obra, por sinal eu amo essa obra, eu acho ela muito significativa, chama O Jardim Cântico dos Cânticos, né? É Rainha do Sul. E aqui dentro da obra nós temos então todo o conteúdo da mesma, né? Então a primeira parte é o desabafo de uma deusa, a segunda parte é a espera, agora cantarei, ela deu ao rei o reino, não foi o reino que deu o rei. Veja bem, isso daqui é muito importante porque segue as mesmas defesas de Padre Vieira. Presta atenção. Não foi o reino estruturado, estrategado, aquela forma de reino de ser que corrompe a Evérgio, certo? Que determinou a coroação de um rei e que corrobora com a congregação dos 120, relatado por Paulo Apóstolo, pelo problema da porta de Pedro, tá? Jogando dados ali e subjulgando José, que é pai de Jesus, na mesa, no tabernáculo, para dar lugar a um tal de Matias, sendo que José teria cadeira ali, representando até o filho Jesus, como sendo José o justo, né? E é o pai de Jesus por quê? Nesse relato? Porque em Mateus, José é o justo. Né? Então, são pontos importantes do manuscrito para se compreender junto com o objeto, a taça carregada por Jesus Cristo e nossa arqueologia no mistério. Tá? Então, tudo isso é importante. Isso está relatado, por exemplo, na minha obra O Jardim Cântico dos Cânticos. Tá? Então, ela deu o rei ao reino, né? Porque ela cumpre Apocalipse 12, por exemplo. Não foi o reino, ela deu o rei porque, através dela, que tem o objeto da Evérgio, que é coroada divinamente pela pedra que cai no céu e sobre essa cidade prostituída, que é a estátua de Nabucodonosor, né, pela estrela, né, através dessa trombeta agora, dessa voz, ela, coroada divinamente, que não foi por homem, deu o rei ao reino. É diferente, ela construiu o homem na sua formação para reinar, né? Lembrando que todos são reis, todos são rainhas, sejam maiores ou menores, né? Porque é uma outra forma de estrutura perspectiva de mundo, né? Que não é reis de absolutismo e rainhas, mas é uma potência, né? De ser aonde o passado não é mistério, tá? Então isso é importante, né? Vamos lá então, eu acho até engraçado, Deus ele também parece ser um pouco estrategista, né? Porque ele dá um nome a essa que vem condenar, que é Rainha do Sul, para derrubar uma monarquia que está condenada em si mesma, dentro da rede. Olha que coisa incrível, né?
esse jogo, né, da guerra dos céus, entende? Mas que é um jogo divino, por exemplo, porque o homem, nessa guerra dos céus, agora, e apocalíptico, ele está sendo avisado, né? Tipo, não faça o caminho do erro, porque todos serão subjugados. Todos, sem exceção. Não vai ter exceção, né? E o homem continua errando, entende? É um aviso aí. Mas vamos lá, então, ó. Então, essa obra, por exemplo, aqui tem a página de título, os direitos autorais, a dedicatória. Então, a dedicatória é interessante, que eu coloco aqui é Cleópatra, né? Dedica este livro àqueles que, saindo das ordens corruptíveis, ingressarão nas ordens do cumprimento de todas as coisas, e com nada mais que a verdade junto à taça de Tote, carregada pela deusa Ísis e Jesus Cristo. A minha tentativa aqui, nessa dedicatória, é criar a perspectiva de uma unificação, tá? Considerando agora dois tipos de Cleópatra na perspectiva como potência e ato. Porque a verdadeira Cleópatra da história, ela levanta a tetrarquia, ela é corrupta na unificação de um Egito e de uma Grécia antiga, tá? Por isso que ela morre com a cobra, né? Nessa dedicatória, eu uni a deusa Ísis, que carrega a taça de Tote, e que é Jesus Cristo, com a ideia simbólica de uma unificação. Por isso que eu coloquei o termo Cleópatra, mas que não é da tetrarquia. Porque nós estamos falando de José, o justo, no tabernáculo, e não de Matias. Por sinal, a obra critica, né, a condição de, por jogos de dados, o que acontece muito na rede dentro da casa, é você determinar um posto, né? Por isso ela deu o rei ao reino. Então eu determino que você tenha esse posto, eu determino que você tenha essa coroa, né? Você será esse, né? Sendo que você não foi revelado e provado divinamente. Isso é um jogo de dados, né? De coroação e trono, né? O que na defesa dessa obra e nas defesas, né, gerais com a Evésio não ocorre, porque Deus existe. E ele se manifesta no Espírito Santo e se prova através de coisas concretas, como a própria Ísis com a taça, né? E esse que é nada mais, nada menos do que esse objeto de Tote, tá? Daquele que está no céu e traz para entendimento, ou o próprio Jesus Cristo, entende? Né? Então esse também é o ponto importante daquilo que eu trago em uma outra obra minha, que é da Reforma das Sete Igrejas, que é As Profecias do Armagedon, que é uma trilogia, já está pronta, já veio uma distribuída aí nos bastidores, né? Que diz respeito à reforma, né, desse tabernáculo que se tornou mistério de Eleusis também, no caminho da espiritualidade, lembrando que a gente tem o caminho da ciência, tá? Mas então essa obra acaba sendo complementar, apesar dela ser assim ácida, que é comum, né, da minha escrita, e em alguns outros momentos ela tem assim pontos relevantes de levantamento desses símbolos, tá? Então ela não é assim, eu acredito que talvez muito profunda, ou talvez seja, né? Talvez eu poderia ter trabalhado um pouco mais amplo nos símbolos e simbologias e criado aí mais de 200 ou 300 páginas, mas não foi o foco. Ela é como se fosse um desabafo de uma deusa, né? E o levantamento importante de alguns pontinhos ali que o homem precisa ler e refletir. Tá? Então é um desabafo de uma deusa mesmo, que por sinal a gente tem já logo no primeiro capítulo essa expressão. Vamos lá então, deixa eu colocar aqui no primeiro capítulo, ó. Então aí a gente tem o conteúdo, né? O prólogo e o primeiro capítulo, tá? Bom, aqui no prólogo eu acho muito interessante essa obra, que ela começa assim: beije-me ele com os beijos da sua boca, tá? E a partir do momento que ela levanta, porque a obra inteira levanta Cântico dos Cânticos, tá? A partir do momento que ela levanta Cântico dos Cânticos, ela então agora vai questionar. Sim, a frase ficaria assim, né? Que frase? Porque ela pergunta ao leitor:
o restante como ficaria essa frase, beije-me ele com o beijo da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então olha o que ela coloca aqui, é de muito a declarar este beijo, pois já imaginou, sim, você mesmo que lê, já imaginou ser este um beijo de Judas e não de Jesus? Né? Como ficaria então esse beijo? Pergunto-se, né? Porque se esse beijo ele tem como resultado o amor, que é melhor do que a embriaguez que vem do vinho, como seria então esse final de frase, depois do ponto e vírgula, se o beijo fosse de Judas? Né? Então já é uma forma de refletir o próprio manuscrito, tá, gente? E aí ela começa então a explicar, entende? A dar esse prólogo mesmo, esse introdutório. Aí então entra o desabafo de uma deusa, tá? Então eu vou ler rapidinho, só para vocês terem uma ideia do que é a obra em si. Então foi porque o mundo construiu assim, e assim é Osíris, na câmara como monte de Beter. Tá? Esse Beter é uma palavra muito importante dentro do manuscrito para entendimento. Triturado e morto até nossos dias de hoje. Aí ela levanta em Cântico dos Cânticos. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor. Nos lembraremos mais do que o vinho, que é a embriaguez, porque os retos te amam. Porque esse que está na câmara, ele não é embriagado, né? Ele faz parte da moderação, que é a própria defesa bíblica, gente. Sim, sim, não, não, né? Eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. Quedar também é um símbolo importante, apesar de eu não levantar na obra. E como as cortinas de Salomão. Gente, aqui eu não levanto na obra, mas eu quero colocar como uma observação que fique complementar. As cortinas é a mesma coisa que os véus que Moisés coloca no tabernáculo, tá? Os véus que as 50 cortinas que ele coloca no tabernáculo é aquilo que você oculta do objeto para criar um tipo de tabernáculo ilusório, né? Retirando os números do candelabro, que é a árvore e que é a própria pedra angular deixada de esquina. Então Salomão, ele faz a mesma coisa, ele coloca cortinas sobre aquilo que ele agora determina como sendo uma cidade, né? Então todos aqueles que vão seguir, né, a defesa de uma mesa salomônica, obviamente que estão mantendo a própria corrupção sobre o objeto de inveja, um problema que a gente tem de rede, tá? E de defesa. Bom, sim, minhas amadas, está aqui, exatamente aqui. Folheava ela as páginas, né? Em Juízes, é que aqui eu fiz uma correção, então por isso que vai estar marcadinho assim. Mas já está corrigida a obra, tudo dentro da Amazon, tá? Podem ir lá comprar o e-book, tá? Melhor do que o livro físico. Eu ganho mais se comprar o e-book. As nossas redes sociais ganham mais se compra o e-book, tá? Em Juízes 9:8, a videira olha aqui, mais símbolos. A videira, porque a árvore, veja bem, ó. Isso é importante também dentro do manuscrito. A árvore, que é o próprio objeto da inveja, que tem números, que é o próprio candelabro, Oliveira, Oliveira, Candeeiro, Candeeiro, Apocalipse 11, que a terça parte, pelos seus intentos ali, busca sempre ocultar, porque vai estragar os empreendimentos de cada um, né? O que ela então tem agora como potência de entendimento? Se ela é videira, ela tem um significado. Se ela é figueira, ela tem um significado, sendo figueira, oliveira, árvore, tá? Mas assim, a árvore, então, no verbo, nesse verdadeiro estoicismo da primeira fase de Zenão, o dicionário Cine Chevalier também colabora, ela então agora vai indicar a sua potência em separado. Todas são árvores, mas é a mesma coisa assim, ó, para explicar de forma bem clara. A maçã, ela sai da árvore, tá? A partir do momento que eu como a maçã, e a maçã, ao mesmo tempo que é redonda e fruto dessa árvore, ela é o próprio objeto da Evérgio que tem trigonometria e números com a circunferência 7. Ao passo que no zoom, né, cada número é o próprio fruto que essa maçã também vai dar
no tempo e espaço, né? Quando é ali, então, analisado, que são as sementes da própria maçã criando uma nova árvore, né? E a multiplicação na perspectiva, entenderam? Então, a maçã também, quando eu como ela, eu estou triturando os números. É uma ideia. Esse é o problema agora simbólico que a gente tem logo de início no manuscrito. Outra condição importante. Se eu espremo a maçã, eu vou espremer a maçã e colocá-la em uma taça, em um odre. Esse odre é a própria árvore, porque ela tem uma forma de um candelabro que também é uma taça, o cálice carregado por Jesus. Porque a pictografia, conforme vocês estão vendo, ela é, ao mesmo tempo, as mesmas coisas sendo coisas diferentes, que é uma perspectiva importantíssima também trigonométrica desse objeto arqueológico, de um passado que não é mistério. Então, a maçã, quando eu coloco no odre, tá? E ela tem o caldo, por exemplo, ela tem uma potência, um significado, mas quando desse caldo da maçã dentro do odre sai uma fumaça, ela tem um outro significado. Esse caldo no copo saindo fumaça é porque tem essência, tá? Sem a fumaça é porque tem a substância, entende? Então são potências. Então essa mesma perspectiva agora a gente vai ter sobre a videira. Por isso que eu coloquei já no desabafo de Mareusa como importante a perspectiva. Em Juízes 9, a videira é mosto de alegria, a figueira é doçura e a oliveira é gordura, tá? Gente, esse ponto é importantíssimo entender. Por quê? Porque lá entre o pastor Abel e Caim, o assassino, logo na Gênesis, a gente vai ter essa condição de gordura sendo dada a Deus através do manuseio dessa árvore, né? E Caim, então, se sentindo, que eu chamo de problema de Caim, diminuído, ele então mata seu irmão para ele reinar. Ele precisou matar o irmão, porque ele não entendeu que aquele momento, que o escolhido divinamente era o irmão, para então reinar corrompendo essa gordura, né? Tanto que vocês vão ver lá que a diferença de Caim e do pastor Abel é que o Abel, né, que é o símbolo do correto, né, da forma de ser homem correto, ele dava as gorduras para o seu povo. Ele não ocultava o objeto perverso para reinar, tá? Um exemplo, então, por isso que eu levanto isso daí aqui. Bom, então vamos continuando ali. Então, por exemplo, agora eu vou levantar aqui um verbo que é super importante, que é um checkmate mesmo dentro dos manuscritos, que chama peor, tá, gente? Então foi aqui na busca. E o peor tá aqui, ó. Ele aparece 19 vezes na minha obra, tá? Então o peor, ó, vamos supor, tá aqui nessa representação na página 39 de 107, né, na posição 423 do e-book. Então aqui, por exemplo, ela coloca assim: sempre a deusa falando e tentando levantar esse Osíris. Gente, lembrando que todo homem é Osíris, tá? Cada qual na sua potência, entende? Cada qual na sua altura é Osíris, cada mulher na sua altura é Ísis, porque todos têm a taça nesse universo, o entendimento dela. E o entendimento dessa relação com a substancialidade que é viva e esse Espírito Santo que pousa e coroa, porque quem coroa é o Espírito Santo, não é o homem, não é jogo de dados, tá entendendo? Então todo homem tem que buscar esse caminho, por isso a importância da reforma das 7 igrejas, porque está tudo uma corrupção. Mateus 21, venda de pomba, né? Quântica aí dizendo que é só desejar que está tudo bem, um show de horror total, tá? Então aqui, por exemplo, ela coloca assim, ó José, que comprado pelos ismaelitas, foi salvo pelos midianitas. Ai, peraí. Foi salvo pelos midianitas. Ainda ruivos, onde após sua morte no tabernáculo erigido por Moisés, continuação dos 10 em Noé, vem o caso pior ser julgado por Finés, onde a tudo se manteve igual, mesmo que diferente, entre Baal e Bete. Então, gente, Peor é uma chave de suma relevância ao levantamento, tá? Por quê? Porque tanto Bete, da reforma de Moisés, e Josué é Peor,
como Baal, do politeísmo, do problema dos filisteus, dos fariseus futuros e tal, é pior. E pior, então, é o problema do levantamento de cultos, tá? Seja para um único Deus ou para vários deuses, matando o Deus desconhecido de Paulo Apóstolo. Então, é uma chave que é a substancialidade de um universo vivo que não é culto à energia, tá? Mas compreensão dessa profundidade, dessa energia do tempo e espaço, e aí os caminhos elevados espirituais do próprio homem. Então, gente, tem muita coisa importante aqui nessa obra para se levantar e se compreender nessas ferramentas. Para quem está aí focado nas perspectivas sobre o objeto, sobre a reforma das igrejas, né, se convocou para isso e tudo mais, essa obra a colabora, tá? Apesar que ela é ácida, não se esqueçam que tem uma hora que a deusa aqui fica irritada, né? Que ela fala, pô, levanta seu asno, filho de asno, acorda de uma vez que não tá dando mais, né? Que também, né, faz parte do processo, né? Dado a própria vida real, né? Mas tudo bem. Então, mas é importante esses pontos da obra. Então aparece 19 vezes pior. Isso é uma forma também, viu, gente, de abrir a obra, entender e tudo mais. Outro valor importante que eu quero colocar é o valor 120. Também é uma chave sem precedentes e dentro do manuscrito por causa da congregação de 120 homens relatado por Paulo Apóstolo, né? E levantar do problema da congregação de Pedro. Então, eu já vou entrar aqui, ó, quando aparece 21 vezes, né? Esse valor 120. Então, o que é o 120, gente? O 120, ele é a idade de homem, né? Quando Deus fala, meu, homem não tem jeito mesmo. Quando Noé levanta um altar, Deus aparece na cena e fala, realmente o homem não tem jeito, né? E aí é o significado de Noé embriagado na tenda, na sua casa, né, para reinar, sendo ele a 10ª cidade das 7 cabeças da prostituição de Gênesis 5, é levantado aqui também. Então o homem não tem jeito, né? Ele é idade de 120 anos. Por que idade de 120 anos, né? Porque o valor 120, que acorda 1/2 do objeto da taça, do manuscrito bíblico, vezes 7, levanta uma das cabeças, que é a 4ª cabeça da prostituição, gerando a 5ª cabeça que deveria ser equilíbrio, todas de homem da prostituição, que é Malalael, um império de época, que tem o valor 840, tá? Então isso é uma chave bíblica importantíssima. Então, sempre quando a gente tem o valor 120 dentro do manuscrito bíblico, ele está levantando esse problema. Você já fica, opa. Então, a congregação de Pedro tinha quantos homens conforme Paulo apóstolo? 120. É uma congregação da corrupção. É uma congregação prostituída. E por isso que eles trocaram José o Justo num jogo de dados, num jogo de sorte, por Matias. E ali criaram o seu templo. Tá? Então é importantíssimo isso. Lembrando que dentro do próprio manuscrito tem uma crítica apocalíptica, não está em Apocalipse, mas é profética e apocalíptica, tipo assim, vocês jogam sorte, esse é o problema de vocês, e por isso vai se pagar caro, né? Então, gente, essa é a obra do Jardim Cântico dos Cânticos, realmente vale a pena ter, para quem está trabalhando com essa profundidade no objeto, ela colabora, e aí eu fico à disposição, obviamente, Rainha do Sul, né, fale conosco pelas nossas redes sociais, caso você compre a obra em e-book, melhor do que livro físico. Por livro físico, a gente ganha bem pouquinho, na verdade é pelo e-book que a gente realmente, as nossas redes ganham mais, de preferência seria ideal. O e-book é mais barato que o livro físico, R$ 9,99, tá? E o livro físico sai na faixa de 43 mais o pagamento do correio. Então, compra o e-book que vale a pena, né? Então, e essa obra, como eu disse, né, essa obra é importante, tá? Para quem está trabalhando com esses questionamentos. E aí fale com a gente, então, tá bom? Então, compra aí o e-book. Então, um grande beijo, abraço, até a próxima Premiere. Nós vamos abrir, então, na próxima Premiere, ainda desse mês de abril, que é a próxima agora, a semana que vem,
Saiu no filme. Então, um beijo, um abraço, gente. Até semana que vem. Na próxima Premiere, lembrando que nós temos lives todas as segundas-feiras às 20 horas. E a próxima Premiere, terças-feiras às 20 horas, ainda em abril, Sócrates. Nós vamos levantar a obra Sócrates de Ion. Vale a pena. Até mais.